James, eu quero ligar meus LEDs todos em série, eu posso. James, eu quero ligar meus LEDs em paralelo, como que eu faço? James, eu quero ligar mais LEDs do que aqueles que você me ensinou, né? Você me ensinou a ligar apenas um LED em 12 volts, eu quero ligar mais, eu quero ligar 10, eu quero ligar 20, eu quero ligar 1000 LEDs, James, como que eu faço? Tudo bem, pessoal? Aqui é o James falando com vocês. E o vídeo de hoje está muito bom. Por quê? Porque eu vou responder algumas dúvidas de vocês, de alguns comentários que vocês fizeram de um vídeo que eu fiz de como ligar um LED em 12 volts. Eu acho que eu fiz esse vídeo e não ficou ainda bem claro, né? De como ligar, né, os seus LEDs em 12 volts. Eu falei lá de como ligar um, mas na verdade, sabendo como ligar um, é possível ligar vários e vários LEDs. E no vídeo de hoje, eu vou esclarecer algumas dúvidas de alguns comentários que vocês fizeram, né? Muitas pessoas perguntaram aí, James, mas eu posso ligar meus LEDs todos em série? Eu posso ligar mais LED, James? Você ensinou como ligar um LED, mas eu quero ligar 5, 10. Então a gente vai saber aqui como ligar até 1000, 2000, 3000 LEDs, quantos LEDs você quiser. E eu vou te mostrar várias formas de ligar esses LEDs, né? E espero que vocês gostem. Então, se inscreva no canal, pessoal. Dê o seu like, né? Faça o seu comentário. É através do seu comentário que eu estou fazendo esse vídeo hoje e esclarecendo essas dúvidas que eu acho que vai ficar muito legal. Você vai saber de uma vez por todas como ligar um LED, 2 LEDs, 3 LEDs em 12 volts ou em qualquer outra tensão que você quiser. Se você pegar aqui a teoria, você vai saber aí ligar em qualquer tensão. Então vamos lá, pessoal. Dê o like aí, senta o dedo no like e faça o comentário. Como se diz o desbravador Jacques Cousteau, existe aí 3 fluidos vitais para a vida. O primeiro fluido é a água, que ele era ali o cara da água, né? O segundo fluido é o ar e o terceiro é o dinheiro, pessoal. Não dá para fazer as coisas, mesmo as coisas que você sonha em fazer, mesmo que seja barata. Você precisa do dinheiro, a gente precisa que esse trabalho, esse projeto, ele pelo menos caminhe sozinho, pague algumas coisas que a gente está fazendo. Até o momento a gente não está recebendo nada, a gente está fazendo por amor mesmo, por querer ensinar, por querer mostrar alguma coisa diferente, né? Mostrar conhecimento, é o que eu gosto, de passar conhecimento. Estou passando o que eu sei fazer, e muitas outras coisas que a gente tem aqui como projeto no canal, a gente vai apresentar para vocês. Então faz esse favor para a gente, né? Veja o vídeo até no final, isso faz o vídeo ir para mais pessoas e você vai estar ajudando a gente. Pessoal, a primeira coisa que eu vou esclarecer, eu vou mostrar para vocês várias formas de se ligar, não só um, mas vários LEDs, quantos LEDs você quiser ligar. Mas a primeira coisa que eu vou esclarecer é a respeito, né, do vídeo que eu vou deixar aqui no card. Então veja esse vídeo e o outro que você vai ficar o cara de como ligar LEDs. Eu vou esclarecer essa questão, né? Lá eu ensinei, o título do vídeo foi como ligar um LED em 12 volts. Na verdade, eu estava ensinando ali como ligar um LED, mas se você tivesse pegado, se você conseguisse pegar a teoria, você ia conseguir ligar quantos LEDs você quisesse. E é isso que eu vou esclarecer primeiramente, depois eu vou mostrar para vocês outras formas de se ligar esse LED. E olha só, aqui a gente tem um LED, né, em série com um resistor. E quem queria saber qual é o resistor que eu uso para ligar esse LED, é um resistor de 470 ohms. E a gente ensinou lá como fazer esse cálculo, né, como a gente faz para olhar as cores do resistor e colocar esse resistor. E aqui a gente tem um LED, né, ligado em 12 volts. Eu vou aqui alimentar para vocês. Eu tenho aqui uma fonte 12 volts. Hoje nós estamos falando aí de ligação em 12 volts, só que vocês vão ver que é possível ligar em qualquer tensão. Então aqui a gente tem um LED ligado em 12 volts. Pessoal, eu ensinei como fazer essa ligação. James, mas eu quero ligar mais LEDs. Pessoal, é muito simples. Se você fizer vários iguais a este, né? Vamos aqui, ó, tem mais um que eu fiz aqui para vocês. Eu ia fazer 10, 20, 30, porque ia dar muito trabalho, então eu fiz só 2.
Mas imagine que nós temos vários igual a esse. O que nós vamos fazer? Pessoal, nós vamos apenas, né? Você vai fazer, vamos imaginar que você quer ligar 10. Você vai fazer 10 nesse formato, né? Com um resistor de 470 em série. E aqui você vai alimentar os 12 volts. Nós vamos unir todas as pontas, né? Imagine que nós temos 10. Nós vamos unir todas as pontas que vão ser alimentadas com a tensão negativa. Olha só, vou unir aqui, ó, todas as pontas que vão ser alimentadas com a tensão negativa. E aqui eu vou unir todas as pontas que vão ser ligadas com a tensão positiva. Pessoal, se tivesse 10, se tivesse 20, 30, 40, vou colocar aqui uma folha em branco para vocês conseguirem enxergar melhor. Se nós tivéssemos 100 LEDs, os 100 LEDs seriam ligados dessa forma, né? Então, James, eu quero ligar mais LEDs. É assim, com essa configuração que nós ensinamos lá no vídeo passado, você vai fazer apenas isso. Você vai fazer vários circuitos e depois você vai alimentar aí com os 12 volts. Vou aqui alimentar, né, com os 12 volts. Vamos ver aqui, olha lá. Então, temos aqui dois LEDs alimentados em 12 volts. Pessoal, se tivesse mais, a gente faria da mesma forma. Então, o que não ficou bem entendido no vídeo, que eu vou deixar aqui no card, foi isso, que eu ensinei a fazer um LED para um LED, só que você pode fazer aí para quantos LEDs você quiser. É claro que tem um limite, né? A gente vai entender qual que é esse limite, a gente vai estar falando sobre outras formas de ligação. Então, vamos lá. Então, para essa forma que a gente apresentou aqui primeiro, pessoal, o que a gente tem que saber, não só para essa forma, isso vai servir. Então, essa aqui, ó. Então, com um resistor de 470 ohms, mais o LED em série, a gente liga todos os LEDs aqui em paralelo numa fonte, nesse caso, 12 volts. Então, a gente tem que saber, a primeira coisa, as características desse LED. Eu estou usando aqui um LED de 5 milímetros, né, de alto brilho. A tensão de alimentação desse LED ela é de 2,1 volt, só que gira em torno, a gente pode estar alimentando entre 1,8 e 3,2 volts, e depois eu vou falar por que eu coloquei isso aqui para vocês. A corrente de alimentação, né, a corrente de funcionamento do LED é de 20 mA, que pode variar entre 10 e 30. E a potência de dissipação, né, a potência ali de dissipação do LED é de 78 mW. Pessoal, eu estou mostrando isso aqui para vocês porque eu mostrei isso aqui no vídeo passado. Então a gente vai fazer aqui os cálculos para frente, alguns cálculos usando isso aqui. Para fim de cálculo, eu sempre uso, né, para alimentar o LED 3 volts, que está aqui, não está entre esses valores, só que eu acho um valor legal para alimentar o LED. E a corrente de funcionamento, para cálculo, eu uso 30 mA, porque eu gosto de um LED mais forte, com uma intensidade luminosa mais forte. Então, lá no vídeo passado, nós apresentamos esse circuitinho, né, que é a tensão aqui, está sendo alimentada por uma tensão 12 volts, uma corrente de funcionamento de 20 mA. Aqui eu usei os 20 mA, mais para frente nós vamos usar os 30. Eu estou usando aqui o 20 porque eu usei lá no vídeo passado. O resistor de 470 ohms, então se você quer ligar um LED aqui, ó, em 12 volts, né? Nessa configuração, você vai usar aí um resistor de 470 ohms. E aqui a gente tem o LED. Então, James, quantos LEDs eu posso usar nessa configuração? Bom, nessa configuração, quantos LEDs eu posso usar? Depende da capacidade da bateria ou da fonte em relação à corrente, pessoal. Um exemplo, eu tenho aqui uma fonte, né, de 12 volts, 10 ampere. Quantos LEDs eu posso ligar nessa fonte de 12 volts, 10 ampere? Pessoal, é só eu pegar aqui o 10 e dividir pela corrente de funcionamento de cada LED. Então aqui eu tenho 2, aqui eu vou tirar aqui para vocês verem, ó. Vou tirar aqui, soltar aqui os dois. A gente ligou 2 LEDs junto. Se eu quisesse ligar mais, eu ligava.
Então aqui, pessoal, eu tenho um circuitinho, né? E para funcionar esse circuitinho desse LED aqui, ó, eu preciso de no mínimo 20 mA. Então eu estou fazendo o cálculo aqui com 20, para vocês entenderem. Então se eu pegar aqui 10 A, que é o que a minha fonte consegue me doar, me ceder, e dividir por 0,02, que é 20 mA, eu tenho, pessoal, 500 LEDs. Então, nessa configuração, eu posso ligar numa fonte de 10 A 500 LEDs. É isso mesmo, pessoal. Eu posso ligar 500 LEDs. Será que eu quero ligar 500 LEDs? Depende, né? Depende do que você está fazendo, depende se é um trabalho. Mas eu posso ligar até 500 LEDs. E é dessa forma que se faz, pessoal. Se fosse aqui 5 A, fosse uma fonte, né, de 12 volts, 5 A, eu poderia ligar a metade e assim por diante. Então é dessa forma que você faz. Com esta tipo de configuração, você vai pegar a corrente de trabalho e dividir aí a corrente da sua fonte ou da sua bateria. Por que eu coloquei aqui, ó, 10 A é diferente de 10 ampere-hora? Pessoal, aqui a gente tem uma descrição de fonte, né? Geralmente a fonte vem ali com a tensão de funcionamento mais a corrente, seguido do A, que é ampere. E lá na bateria, ela vem seguido do AH, que é ampere-hora. O que isso quer dizer? Pessoal, se eu estivesse ligando numa fonte, eu poderia ligar os 500 LEDs por tempo indeterminado. Até eu tirar essa fonte da tomada, eu teria aí esses LEDs ligados. Mas se fosse numa bateria, pessoal, se fosse numa bateria, essa bateria ela tem tempo de vida útil. Então, essa bateria está me falando que ela consegue me ceder, né, os 10 A por 1 hora. Então, se eu fosse ligar ali 500 LEDs nessa bateria, que tenha lá a descrição de 10 ampere-hora, ela ia conseguir me fornecer, né, os 10 A e ficar com esses 500 LEDs ligados por 1 hora. Depois de 1 hora, James, esses LEDs iam continuar ligados? Talvez sim, mas de forma mais fraca, e assim, com o passar do tempo, em algum momento, eles iriam desligar, porque a tensão ia ficar muito baixa, e a corrente também ia ficar muito baixa, porque a bateria não ia conseguir te doar a quantidade de corrente que você precisava. Então, é essa a diferença, né, entre você ligar em uma fonte, em uma bateria. Então, é assim que você sabe quantos LEDs você pode ligar nessa configuração. Então, não ficou lá muito claro, né? Eu ensinei a ligar um LED em 12 volts, só que você pode ligar quantos LEDs você quiser, apenas fazendo vários desses e ligando aí tudo em paralelo, unindo as pontas, pessoal. Todas as pontas positivas, todas as pontas negativas e alimenta na tensão que você quer, nesse caso aqui, os 12 volts. Muita atenção na polaridade, né? O LED tem uma indicação aí de polaridade. O lado chanfradinho aqui, tem um lado chanfrado aqui, ó, que é o lado negativo, pessoal. Ou o terminal maior, aonde o terminal maior é o lado positivo e o terminal menor é o lado negativo. Ok, então finalizamos essa dúvida que eu acho que ficou lá, não ficou bem esclarecida, né? Não ficou bem esclarecida ali para as pessoas que viram aquele vídeo. Se você viu aquele vídeo e está vendo esse, você vai ficar o bicho pegando em LEDs. Você vai saber tudo sobre LEDs. A gente está falando aqui ligar em 12 volts, só que você vai poder ligar na tensão que você quiser. A próxima coisa que nós vamos ver, né, a próxima forma de ligação é se muitas pessoas perguntam, né, tem lá nos comentários, James, mas eu não quero fazer, né, essa forma de ligação, eu quero ligar mais LEDs, só que eu quero usar apenas um resistor. Posso fazer isso? Pode sim. Como que eu vou fazer isso? Pessoal, para ligar aí vários LEDs, né, eu quero ligar vários LEDs, eu posso usar apenas um resistor? Posso sim. De que forma nós vamos ligar esses LEDs? Pessoal, esses LEDs vão ser ligados todos em paralelo ou todos em série.
Só que existe uma grande diferença aqui e tem que se ter muita atenção. Vamos primeiro para o paralelo, por quê? Porque o série, tem muitas pessoas perguntaram aí, James, vou colocar meus LEDs todos em série, posso? No final vocês vão ver. Pessoal, então vamos lá. Como que eu faço para ligar vários LEDs e usar apenas um resistor? Aqui nós estamos dando o exemplo de ligação em 12 volts. Então eu tenho aqui um circuitinho bem simples, né? Tenho aqui uma fonte 12 volts. Eu tenho aqui vários LEDs. Eu tenho aqui 4 LEDs em paralelo. E eu tenho aqui um resistor que está colocado, apenas um resistor para ligar todos esses LEDs. Como que eu vou ver isso? Como que eu vou fazer isso? Pessoal, o LED, como a gente viu lá no datasheet, né, o LED tem uma tensão de funcionamento, que é ali os 3 volts. Então, quando a gente liga os LEDs em paralelos desta forma, eu tenho 3 volts em todos os LEDs. E o restante da tensão, aonde vai ficar? Então, por quê? A gente está ligando aqui em 12 volts. Vai ficar em cima do resistor. Pessoal, aqui a tensão, né, que eu tenho que ter é a respeito da potência dissipada aqui na resistência. Quando eu faço isso, olha só, cada LED, quando a gente liga em paralelo, ele tem uma corrente de funcionamento. E essa corrente de funcionamento somada, ela vai passar pelo resistor. Então, quando ela passa pelo resistor, pessoal, isso gera um aquecimento. E é esse o problema que a gente enfrenta quando a gente liga todos esses LEDs de forma paralela. Então vamos lá. James, quantos LEDs eu posso ligar, né, dessa forma? Pessoal, vai depender da capacidade da sua bateria ou fonte em relação à corrente, que aqui não vai ser o pior problema, mas o pior problema vai depender da potência dissipada pela resistência. Como é que a gente faz para calcular a resistência? Para calcular a resistência, nós vamos pegar aí a tensão da fonte, que no nosso caso aqui é 12 volts, menos a tensão de alimentação do LED, que nesse caso a gente falou lá que está em paralelo, então todos os LEDs estão recebendo 3 volts, então menos 3, dividido pela corrente de cada LED, vezes o número de LED. Por quê? Porque aqui, ó, na resistência aqui, está passando todas as correntes desses LEDs. Então, eu tenho que multiplicar aqui pelo número de LEDs. Fazendo isso, pessoal, eu tenho aqui uma resistência de 75 ohms. Mas como que a gente faz? Como eu falei para vocês, o mais importante aqui é a potência dissipada, e a gente tem que saber qual que é a potência que vai ser dissipada nessa resistência. Então, como que a gente faz para achar a potência? A gente vai pegar aqui a tensão em cima da resistência, né? A gente viu aqui que os LEDs usam 3 volts, estão todos em paralelo, sobrou aqui 9 volts, né? 12 menos 3, 9 volts em cima da resistência, vezes a corrente, né, de cada LED, vezes o número de LEDs. Se você quiser somar aqui todas as correntes, já colocar aqui, eu coloquei para ficar de forma mais didática. A potência dissipada por essa resistência dá em torno de 1 watts. Pessoal, eu usei um resistor aí de 2 watts e uma resistência de 68 ohms. Olha só, a gente tem aqui o circuitinho. Vamos tirar aqui. Então eu tenho aqui um circuitinho, pessoal. Eu estou com todos os LEDs em paralelo e eu tenho uma resistência aqui, né? Apenas uma resistência para ligar todos os LEDs. Por que eu usei uma resistência de 2 watts? Porque ali a gente fez o cálculo, né? Deu uma potência dissipada de 1 watt. Então eu usei ali 2 watts para ficar tranquilo. Mesmo na hora que liga, você vê que aquece, portanto, ele está preparado para dissipar essa potência. Então vamos lá, quando a gente faz isso, pessoal, olha só, a gente vai ter aqui uma quantidade de 4 LEDs, né, ligados todos em paralelo usando apenas um resistor. Olha só, legal, né? Show de bola! Então eu tenho aqui todos os LEDs em paralelo, apenas uma resistência. James, quero ligar 5, 10, 20, 30 LEDs. Posso fazer isso? Pode. Contando que você consiga, né,
arrumar um dispositivo, né, que dissipe essa potência, porque quanto mais LEDs você coloca aqui, pessoal, quanto mais LEDs em paralelo você coloca aqui, maior a corrente que vai passar aqui nesse resistor. Olha só, vamos mostrar aqui, ó. Quanto mais LEDs você coloca aqui em paralelo, maior a potência dissipada aqui, maior a corrente, maior a temperatura. Se você tiver alguma forma de esfriar isso aqui, de dissipar isso aqui, resistores maiores, de potência maior, ok. Mas vai chegar um momento, pessoal, que você vai aumentar essa quantidade de LED, vai ficar assim inviável você ter uma resistência com uma potência de dissipação tão alta assim. Então é por isso que não é tão usual fazer isso. Tem uma quantidade, eu acho que isso aqui ficou legal, 4 LEDs, né? 4 LEDs ligados aí em paralelo, ficou legal. Então dá para usar assim, eu acho que fica legal. Aumentando a quantidade de LEDs, sim, a gente tem resistores aí até de 5 watts ou mais, né? Resistores especiais. Só que aí vai ficar meio que inviável, pessoal. Então fica mais viável você fazer, dependendo da quantidade de LEDs, né? Fica mais viável você fazer um por um, né? Ou a gente vai ver mais para frente aí uma série, né? Grupos de série, mas aqui um por um e colocar todos em paralelos. Então, por que isso fica mais viável? Porque aqui, ó, em vez de estar passando uma corrente alta aqui, você divide essa corrente em cada resistência dessa, né? Você fazendo vários desses. Então, a potência que você vai ter aqui dissipada é baixa. Então, ok, dependendo da quantidade, dá para fazer, fica legal. E é essa, tá aí para você fazer. Ah, James, quero ligar em 24 volts, né? Quero ligar em 48 volts. Pessoal, o que muda é só isso aqui, ó. Em vez do 12, né? Você vai colocar aqui a tensão que você está alimentando o seu LED. Assim você vai achar aí a resistência. James, eu quero ligar agora tudo em série, né? Eu quero fazer isso aqui, ó. Quero ligar tudo em série. Pessoal, várias pessoas me perguntaram se podia ligar tudo em série. Então aqui, agora eu vou te dar a resposta. Posso fazer isso? Vamos lá. Essa ligação é uma ligação igual a essa, né? Nós temos aí uma fonte de 12 volts. Nós temos aí um circuito que os LEDs estão em série e nós temos uma resistência. Aqui, para quem queria saber qual que é a resistência que eu estou usando para 3 LEDs, já está aqui, né, pessoal? 100 ohms. James, mas até quantos LEDs que eu vou poder colocar aqui? Primeira coisa, pessoal, nessa forma de ligação, a gente tem uma única corrente, né, que é a corrente de funcionamento do LED, que gira em torno aí de 30 mA. Lá no início nós usamos 20, mas a gente está usando aqui para base de cálculo 30 mA. Esse 30 mA está passando em todos os LEDs, pessoal. A gente não tem mais aquela divisão, né, de corrente. Então a corrente que sai daqui da fonte, ela passa por todos os LEDs, ela passa pela resistência e volta aqui para a fonte. O que isso aqui é bom e ruim para mim? O bom, pessoal, é que como a corrente aqui que passa aqui é baixa, eu tenho uma potência dissipada baixa. E o ruim que a gente vai ver é a respeito da tensão. Então vamos lá. James, quantos LEDs eu posso ligar nessa forma, né, de ligação? Pessoal, nessa configuração, eu posso ligar, a quantidade de LEDs que eu posso ligar vai depender da capacidade da bateria ou da fonte em relação à tensão, que é a principal coisa, e a corrente. A corrente, né, não vai impactar tanto assim, porque se você consegue ligar um LED, a gente viu aqui, ó, a gente viu que a corrente vai ser baixa. A corrente que vai circular aqui é a corrente de funcionamento de um LED, né? Então, se você tem uma fonte que ligue pelo menos um LED, então você vai conseguir aí ligar nessa configuração. Qual que é o maior problema? Pessoal, o maior problema é a tensão. Por quê? Porque a cada LED que você coloca no circuito, você tem uma queda de tensão. Então, se você coloca um LED 1, um LED 2, um LED 3 ou N LEDs,
Então, você vai somando isso aqui. E essa soma, pessoal, ela tem que ser menor do que a tensão da fonte. Porque se ela for maior do que a tensão da fonte, né, se você somar as tensões de alimentação do LED, que a gente falou que gira em torno de 3 volts, se você somar isso e for maior que a fonte, não vai funcionar. Vamos lá. James, eu quero colocar aqui 5 LEDs. Vai funcionar? Vamos lá. Esse LED usa 3 volts, esse também, esse também, esse também, esse também. A soma dos 5 LEDs dá 15 volts. 15 volts é maior do que a tensão da fonte. Então, James, olha que eu nem contei aqui a tensão de queda de tensão do resistor. Então não vai funcionar, pessoal. Não funciona. James, mas como que eu faço para ligar vários LEDs nessa configuração? Pessoal, para ligar vários LEDs nessa configuração, a única maneira é você aumentar a tensão da fonte. Né? Se você conseguir aumentar aqui a tensão da fonte, não ligar mais em 12 volts, ligar em 24 volts, 48 volts, então você consegue ir aumentando aqui a quantidade de LEDs. Então, para essa configuração, existe aí uma quantidade de LEDs que você pode ligar, né? Porque o maior problema aqui é a queda de tensão em cima de cada LED. Então, pessoal, é isso. Então, se você quer ligar mais LEDs, né, nesse formato, você precisa aumentar aí a tensão de alimentação. Aqui, pessoal, eu liguei aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Eu liguei aqui três LEDs. Vamos alimentar aqui para vocês verem. Eu usei aqui uma resistência, né, de 100 ohms e vamos alimentá-la. Olha só, eu tenho aí uma série, né, de LEDs ligados em série apenas com um resistor com a potência bem baixinha, porque a corrente aqui é bem baixa. O problema é a tensão. Aqui, daria para me ligar mais LEDs? Sim, pessoal, daria para ligar mais LEDs. Eu coloquei apenas 3 LEDs, só que a gente viu lá no datasheet que a tensão mínima de funcionamento de um LED é 2 volts, 2.1. Então aqui eu usei 3, então sobra aqui, né? Se a gente for alimentar com o mínimo de tensão de funcionamento, vai sobrar aqui 1 volt em cada LED, então daria para me colocar mais um LED aqui. Então, nessa forma, ligando em 12 volts, pessoal, eu poderia aqui ligar até 4 LEDs. Mais LEDs funciona, pessoal? Não funciona, porque entraria nesse formato aqui, né, que a gente falou, que não funciona por causa da queda de tensão. James, e como é que eu faço para calcular essa resistência, né, dessa série? Se eu quiser ligar os meus LEDs em série, como é que eu faço para calcular essa resistência? Pessoal, é muito simples, né? A resistência ela é igual à tensão em cima dela dividido pela corrente do circuito. Se a gente falou que a corrente aqui vai ser a corrente de funcionamento LED, que a gente quer limitar nessa corrente, né? A mesma corrente que está passando nesse, é a mesma que está passando nesse e na resistência. Então a corrente aqui é 30 mA, que é 0,03. Então a gente coloca a tensão, que é 3 volts. Por que 3 volts, pessoal? Se a gente tem aqui uma queda de tensão de 3, uma de 3, outra de 3 aqui, a gente tem uma queda de tensão de 9 volts aqui. Sobrou o quê? 3 volts em cima da resistência. Por quê? Nossa fonte de alimentação é 12 volts. Então a tensão que está aqui em cima é 3 volts. Então vai ser 3 dividido pela corrente, que vai dar 100 ohms. Nesse caso, para a gente alimentar aí os 3 LEDs, né, para a gente ligar os 3 LEDs em série, a gente precisa aí de uma resistência de 100 ohms. E se a gente fosse ligar 2 LEDs, James? Então se a gente tivesse aqui só 2 LEDs, então se a gente tivesse 2 LEDs, então a gente teria aqui 3 mais 3 dá 6. Então vai sobrar 6 volts em cima aqui da resistência, 6 volts. Então aqui, em vez de colocar 3, eu colocaria 6, né? E eu teria uma resistência diferente. E se minha fonte de tensão, James, fosse 24 volts, né? E eu tivesse aqui os 3 LEDs. Mesma coisa, pessoal. Então eu teria aqui os 9 volts de queda de tensão aqui, menos os 24 volts aqui.
é o que estaria aqui em cima da resistência. E é o que eu colocaria aqui para dividir pela corrente, daria a resistência. É simples assim, pessoal. É só esse jogo, né? É só esse jogo de teorias. Você consegue calcular. Para esse exemplo aqui, para ligar os 3 LEDs, né, em 12 volts, eu usei uma resistência de 100 ohms. E, por último, muitas pessoas me perguntaram isso. James, vou colocar todos os meus LEDs em série e vou ligar na bateria. Posso fazer isso? Não, pessoal, você não pode fazer isso. Apesar de você ter aqui, colocar a quantidade de LEDs, né? Aqui eu coloquei 4 LEDs, que deu a queda de tensão de 12 volts, exatamente da fonte. Você não tem uma resistência para limitar essa corrente. Quando você faz isso, pessoal, isso aqui é um curto, né? Você não tem nada limitando a corrente. A corrente vai ser altíssima e você vai queimar os seus LEDs. Ah, James, eu liguei os meus LEDs em série, liguei numa fonte e não queimou. Você deu muita sorte, porque talvez você tenha ali pegado uma fonte mesmo. A gente está falando aqui de bateria, de fonte. E se a gente ligar numa bateria, por exemplo, que te entrega aí 10 amperes, 20, 70 amperes, quando você liga esses LEDs, né, vai funcionar ali como um curto, não tem a resistência limitando a corrente, isso vai funcionar como um curto. Agora, se você ligar aí numa fonte, né, que essa fonte tem uma corrente muito baixinha, ela te cede uma corrente baixinha, a própria fonte está limitando essa corrente. Então você deu a sorte aí de ligar esse LED numa fonte que ela mesma limitou a corrente e não queimou os LEDs. Mas se você liga esses LEDs numa fonte que te doa, que te entrega uma corrente muito alta, pessoal, vai queimar, porque não tem a resistência limitando essa corrente. Então você não pode ligar todos os LEDs em série e alimentar na bateria ou na fonte. Não pode fazer isso por causa disso. Você tem uma corrente muito alta percorrendo aqui e esse LED não está preparado para isso. Ele vai queimar. James, qual é a forma melhor para me alimentar os meus LEDs se eu quiser ligar bastante LEDs? Pessoal, vai depender da sua necessidade. Vamos imaginar que você quer ligar 2 LEDs, né? Então você talvez ficaria melhor você fazer assim, dessa forma, né? Aquela primeira versão que a gente colocou com uma resistência de 470, ou assim, né? Todo ele em série, faz o cálculo para ver qual que é a resistência que você usa. Também poderia ser em paralelo, apenas 2 LEDs, mas vamos imaginar que a gente quer ligar 100 LEDs. Bom, e não fica viável ser em paralelo, ser talvez em série. A gente poderia talvez fazer vários grupos de 3 para dar os 100 LEDs. É o que é usual fazer. Então, pessoal, vai depender muito do que você está fazendo ou do que você tem em casa, né? E isso leva muito em consideração do que você tem em casa, pessoal. Às vezes não é um trabalho aí profissional, é uma coisa mais amadora. Então você usa o que você tem em casa, pessoal. É o que eu faço aqui, né? Eu vou ali nas minhas coisas, vejo o que eu tenho e uso o que eu tenho e ensino para vocês da forma, né, a teoria para vocês usarem o que tiverem ou da forma profissional. Então vocês usam o que você tem. Então não tem melhor ou pior, né? Tem o que você precisa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas que ficaram lá no vídeo anterior. Assista esse vídeo e o vídeo anterior que você vai saber tudo de como ligar os seus LEDs, né? Em 12 volts, não só em 12 volts, em qualquer tipo de tensão. Então agora você sabe ligar aí 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 400 LEDs. É claro que tem um limite. E esses limites a gente falou aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Dê o seu like, faça o seu comentário, pessoal. Ajude o canal. Assista o vídeo até no final. Assim você está ajudando, assim você está me ajudando, assim você está ajudando o canal. E a gente pode trazer mais coisas interessantes e mais aprendizados para você. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais e tchau.